talento e polêmica na mesma medida. Conheça a história do jogador de futebol de nível mundial que preferiu festas em vez de treinar. Essa não é a trama de uma novela das 8, mas sim a história de Adriano Leite Ribeiro, ou simplesmente Adriano Imperador, como era mais conhecido, e sua surpreendente decisão de rejeitar o auge do futebol. Mas ele foi um herói caído ou um gênio incompreendido? Havia mais nessa história do que parecia. Mas quem pode dizer que ele não merecia toda essa atenção? Afinal, ele era apontado como o herdeiro do trono de Ronaldo Fenômeno. Adriano tinha tudo: velocidade impressionante, força, movimentos de pés extravagantes e chutes poderosos. Quando criança, o amor de Adriano pelo futebol brilhava enquanto ele jogava com os amigos nas ruas das favelas do Rio de Janeiro. Seu talento natural chamou a atenção do Flamengo e ele logo entrou para a categoria de base do time rubro-negro em 1999, com apenas 17 anos. Uma temporada depois, Adriano já estava sendo negociado com a Internazionale de Milão. No meio de sua primeira temporada na Inter de Milão, Adriano foi emprestado à Fiorentina, onde fez um excelente trabalho em uma equipe condenada ao rebaixamento, marcando 6 vezes em 15 partidas. A jovem promessa surpreendeu a todos com o seu tamanho, causando pesadelos aos defensores da Série A. Foi lá que muitos começaram a chamá-lo de herdeiro de Ronaldo. A Inter de Milão não pôde deixar de ficar impressionada com os relatos sobre o atacante emprestado. Após sua passagem pela Fiorentina, o jovem de 20 anos foi emprestado novamente, desta vez ao Parma, onde formou uma dupla impressionante de atacantes com Adrian Mutu, marcando 22 gols em 36 partidas. Parecia que o brasileiro estava no auge e pronto para desafiar os grandes nomes. O menino havia se tornado um homem e voltou para o seu clube de origem, a Inter de Milão, seu antigo reduto. Adriano aproveitou a oportunidade que havia perdido 2 anos antes. Jogando apenas 18 partidas pela Inter de Milão durante a temporada de 2003, seus 12 gols não apenas lhe renderam a adoração dos torcedores, mas também ajudaram a Inter a garantir uma vaga para a Liga dos Campeões. Os fãs o adoravam e coroaram-no como o Imperador de Milão, um título condizente com sua notável contribuição para o sucesso do clube. Ele parecia pronto para encarar qualquer desafio e nada poderia pará-lo, pelo menos era o que todos pensavam. O ano de 2004 foi decisivo para Adriano. Seus 7 gols ajudaram o Brasil a conquistar a Copa América, sendo eleito o melhor jogador do torneio, com apenas 22 anos. No entanto, apenas 9 dias após a Copa América, Adriano recebeu a notícia de que seu pai, seu Almir, havia falecido de ataque cardíaco aos 45 anos. A partir desse momento, marcaria o início do fim para o jovem jogador, impactando-o profundamente dentro e fora de campo. Relembrando o trágico acontecimento, ele disse em uma entrevista: "Meu amor pelo futebol nunca mais foi o mesmo. Eu estava do outro lado do oceano, na Itália, longe da minha família e simplesmente não conseguia lidar com isso. Fiquei tão deprimido que comecei a beber muito. Eu realmente não queria treinar. Não teve nada a ver com a Inter. Eu só queria ir para casa." Sua batalha contra o peso se tornou um constante cabo de guerra, assim como a ansiedade aumentava na mesma proporção. E aos poucos ele foi perdendo a agilidade. Poucos sabiam de seu problema. No entanto, ele estava passando por um momento delicado de sua vida e precisava de uma saída. E as boates de Milão e do Brasil forneciam o que ele desejava. Pouco antes da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, Adriano decidiu organizar uma festa pré-torneio épica para os seus amigos. O local escolhido foi bastante interessante. A festa aconteceu em um local que abrigava alguns de seus amigos com passados duvidosos, incluindo membros do Comando Vermelho. Eram os mesmos amigos com quem ele cresceu jogando futebol de rua na Vila Cruzeiro. No entanto, quem esperava que Adriano iria desfrutar de um renascimento após uma terrível Copa do Mundo na Alemanha sendo eliminado para a França, ficou decepcionado. Ele marcou apenas 6 gols para a Inter na temporada 2006-2007 e a nova temporada começou da mesma forma. O presidente da Inter sentiu que uma mudança de cenário poderia resolver o problema. Logo, foi decidido que Adriano deveria voltar ao Brasil e em 2008 o São Paulo o contratou por empréstimo por 6 meses. Lá ele impressionou ao marcar 6 gols em 10 jogos na Libertadores. Porém, foi uma passagem conturbada, já que ele deu uma cabeçada em um adversário e foi expulso. Depois testou a paciência do clube ao chegar atrasado nos treinos. A Inter o levou de volta para a temporada 2008-2009 e ele mostrou vislumbre de seu antigo eu novamente. Mas nunca mais foi o mesmo e ficou longos períodos ausente durante a temporada. Depois daquela temporada, Adriano voltou ao Flamengo em definitivo e foi absolutamente sensacional, marcando 19 vezes em apenas 30 partidas para ajudar o clube carioca a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, além de ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e artilheiro da competição, ao lado de Diego Tardelli, ambos com 19 gols.
Na temporada seguinte, com a chegada de Wagner Love, criou-se o Império do Amor, apelido dado à torcida rubro-negra, a nova dupla de ataque do time. Após um ano magnífico no time rubro-negro, a Roma decidiu contratar o Imperador em 2010 e por algum motivo, Adriano agarrou a nova chance assinando o contrato de 3 anos voltando ao país em que ganhou fama e projeção. O Imperador se machucou antes mesmo do início da campanha e o técnico Claudio Ranieri parecia não gostar muito dele. Ele jogou apenas 6 partidas, foi liberado assim que acabou a primeira das 3 temporadas e retornou ao Brasil para se juntar ao Corinthians por recomendação de Ronaldo Fenômeno. No Timão, Adriano teve um desempenho decepcionante. O atacante passou por uns meses sem atuar por causa de uma lesão no tendão de Aquiles e não conseguiu se recuperar totalmente por faltar em dezenas de sessões de fisioterapia. Após a ausência de 6 meses, marcadas por noites sem fim e decisões questionáveis, ele reapareceu bem a tempo de gravar seu nome na história corintiana. O atacante marcou um gol decisivo em uma final emocionante contra o Atlético Mineiro, com o Campeonato Brasileiro pendurado por um fio nos acréscimos. Por um momento, o Imperador renasceu, mas o conto de fadas durou pouco. Apenas 2 semanas depois de conquistar o troféu do campeonato, o gordinho atacante voltou aos velhos hábitos. Saindo de uma boate de madrugada, ele se viu envolvido em um incidente bizarro. Uma jovem, Adriene Cirilo Pintos, acusou Adriano de atirar acidentalmente na mão dela, enquanto ele supostamente mexia bêbado na arma de seu guarda-costas. Poucos dias depois, Adriane mudou a história, alegando que foi ela quem puxou o gatilho. Independentemente da verdade, o nome de Adriano voltou a ser sinônimo de escândalo. Em março de 2012, após muitas multas e problemas com indisciplina, foi dispensado pelo Corinthians. Para completar o caos, Adriano voltou a ser foco de polêmicas. Em 2015, ele mergulhou em uma onda de gastos de proporções épicas. Estamos falando de 60 mil reais gastos com 18 prostitutas. O brasileiro aparentemente alugou um motel particular para satisfazer seus desejos, e relatos indicam que a festa durou até o pôr do sol. Haja disposição, hein? Adriano poderia ter sido muito mais pro futebol, e desta vez não é a imprensa ou a torcida brasileira quem diz. Em entrevista no programa Conversa com Bial da TV Globo, o Imperador abriu o coração. Às vezes as pessoas acham que eu não ligo, mas quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu penso sim que eu poderia ter feito muito mais do que aquilo que eu fiz. Desabafou ele, visto como grande esperança da seleção brasileira em 2006. Adriano ainda teve passagens curtas pelo Flamengo e Atlético Paranaense, mas o mais bizarro foi pelo Miami United dos Estados Unidos. Depois de apenas um jogo pelo time semi-profissional norte-americano, o Imperador resolveu se aposentar.